Santo ao Senhor, glória a Deus. Paz, Hugo, paz, pastor Francisco, paz, queridos, paz do Senhor Jesus, a todos que estão chegando, glória a Deus. Amado, querido Hugo, mandando fogo, paz, Alessandra. Hugo virou um caçador de capeta. Ultimamente tem caçado espíritos malignos por todo lado, né, Hugo? Deus tem te usado, varão, e vai usar muito mais. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito em sua vida, Hugo. Ele fará muito mais. Paz, Paula. Paulinha também tá nos mantos. Deus está usando a Paula também, gente. Deus está operando maravilhas na vida da Paula. Deus tem aprimorado ela para algo muito maior, para algo muito grandioso. Amém? E eu sei que nesses tempos, nós, pais, Maria Aparecida Campos, nesses tempos nós muitas vezes reclamamos por tudo o que aconteceu, pelo coronavírus, pelas obras do inferno que veio acontecendo nesses tempos, mas foram tempos em que Deus preparou para que nós estivéssemos com Ele, para que nós o glorificássemos, para que nós aprendêssemos um pouco mais. Paz, Isa. E Deus, Ele quer, paz do Senhor, pastora Sheila, paz do Senhor, Marisa. A Marisa aí, gente, glória a Deus. Paz, Joaquim, paz, Merlin. Ao chegando, povo de Deus. E Deus, Ele quer nesses tempos fazer muitas coisas através de nós. Nesses dias, Deus tem elucidado acerca dos dons, porque é um ponto cego na igreja. As igrejas, elas conhecem um dom apenas, de revelação. E o resto, paz, querido Luciano, o resto há uma confusão muito grande. Eu converso com muitas pessoas, muitos filhos de Deus, e paz, pastor Ezequiel, qual o seu dom? Ah, pastor, o meu dom é a palavra não é dom, querido, é mandamento e obrigação como cristão, não é dom. Mas, e dom? Tem algum dom já movendo na sua vida? Não, pastor, meu dom mesmo é só palavra e ganhar alma. Isso é um dom natural, como filho de Deus, você é obrigado a fazer essa obra, é uma obra natural, não é uma obra que opera em você através de um dom que Deus te deu. Pai, Sandra, isso é natural, isso é obrigação, e isso é a vocação, é o nosso chamado em Deus. Primeiro é pregar o Evangelho, segundo ganhar almas. Nós somos responsáveis por povoar o céu. Não são dons espirituais. Dons espirituais na igreja ainda é um ponto cego. Muitos pastores, muitos filhos de Deus, ainda que muitos anos já pastoreando, muitos anos já lidando com vidas, ganhando almas, fazendo a obra, quando entra no quesito dons, acerca das manifestações, pais Fausto, do Espírito Santo, não entendem muita coisa. Por exemplo, muitos acham que profecia é dom de revelação, ou achava, né? Nós estamos elucidando isso no nosso meio. Graças a Deus, isso está saindo das trevas e vindo para a luz. E ontem falamos do discernimento de espírito. E a partir de ontem já conseguimos discernir que o discernimento não vai me mostrar a pessoa que está errada, o discernimento não vai me mostrar a pessoa que está mentindo, o discernimento não vai me mostrar a pessoa, paz amada, amém? O discernimento não vai me mostrar o caráter das pessoas, o discernimento de espíritos, que é o dom, discernimento de espíritos, que é o nome do dom, não vai me mostrar isso. Muitas pessoas já chegam para mim e falam, pastor, a igreja precisa de discernimento, precisa desse dom. Não. A palavra é clara lá em 1 Coríntios 12, que o dom que mais falta na igreja, em 1 Coríntios 14 também, é a profecia. É o dom que mais falta na igreja. O discernimento de espíritos só vai ajudar a discernir espíritos. A profecia falta na igreja porque a profecia é o que te consola. A profecia é o que te puxa a orelha, te põe no lugar, é Deus te puxa na orelha e te colocando no lugar. A profecia, ela te dá um norte de que caminho seguir.
E é para isso que serve a profecia, ela só tem essa função no corpo. É por isso que o corpo de Cristo precisa da profecia para poder andar na graça. Os dons, eles servem para a cooperação do corpo, para que o corpo ande sadio, mas não havendo profecia, o povo se corrompe, porque sem a profecia ninguém puxa o olho de ninguém, sem a profecia ninguém consola ninguém, sem a profecia ninguém direciona ninguém. Está entendendo? Mas hoje nós não vamos falar de profecia. Nós terminamos ontem, finalizamos discernimento de espírito, então nós terminamos os dons de revelação, os dons de visão ou revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Entendemos, estudamos que a palavra de conhecimento nos dá a conhecer no coração de Deus algo do passado ou do presente, algo que Deus quer fazer naquele momento através de uma sensação, um testemunho interior, ou um pensamento, ou também uma visão rápida. O Senhor nos dá uma visão rápida. Então, dessa forma, nós recebemos uma palavra de conhecimento. Paz, querido apóstolo Diogo. E nós estudamos também a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é acerca do futuro, é Deus revelando os segredos do coração dele, ou o que está na mente dele acerca do futuro de um povo, um estado, um país, uma pessoa, ou de uma igreja no contexto geral. Usamos muitos exemplos bíblicos, eu falei muito de Isaías, que teve muita palavra de sabedoria, e falei acerca dos profetas do Antigo Testamento, que para ter paz, pastor Francisco, para ter o cargo de profeta era necessário carregar em seu ministério a palavra de sabedoria, ou caso contrário não estava apto a exercer o ministério de profeta. Amém? Ontem entramos no discernimento de espírito, acerca do que é, do que não é. Glória a Deus, eu também estou sentindo queimar muito. O que é, o que não é, como opera e qual o veículo que transporta o discernimento de espíritos. Encerramos isso, boa. Agora vamos mudar para os dons de poder. Os dons de poder é o dom da fé, dons de curar e operações de milagre. Dons de poder ou dons que fazem algo, que operam algo. Amém? Marquem isso para não se perder. Agora vamos orar para começarmos a aula. Eu queria ver se eu consigo adiantar bem o dom da fé hoje. Amém? Pai, te damos graça por estarmos na sua presença. Pedimos, meu Deus, que neste momento o Senhor abra o céu sobre nós. Prepara uma unção poderosa, Pai, sobre seus servos, seus filhos. Ativa a palavra de conhecimento e de sabedoria, meu Deus. O dom de mestre, o dom da fé. Meu Deus, envia os seus anjos que ensinam nas recâmaras secretas para trazer à mente, à memória, aquilo que nos foi ensinado no passado e aquilo que o Senhor quer fazer para o futuro. Pai, em nome do Senhor Jesus, envia os anjos de Miguel para amarrar todo demônio, meu Pai, que vem agindo nas dimensões celestiais, impedindo, meu Deus, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado e que seus filhos recebam um pouco mais. Meu Deus, envie também os anjos ministradores para já ir ministrando ao coração dos seus filhos um pouco mais daquilo que provém de ti. Nós te pedimos nesse momento em nome do Senhor Jesus. Paz, querido Romário. Então, queridos, minha garrafinha hoje está queimando, hoje vai muita água. Aleluias. E nós vamos nos aprofundando à medida que nós vamos conhecendo como funciona os resultados. Paz, pastora Zilda, paz, Sara. Os resultados serão muito maiores à medida que nós sabemos, temos certeza do que estamos fazendo, à medida que nós compreendemos como estamos nos movendo. Nós não dependeremos mais da sorte. Quem aqui já foi ministrar na igreja e orou e implorou: Deus, me usa hoje, Pai, me usa, e chegou na igreja e a igreja estava fria e bateu aquele desespero: ai, se Deus não me usar hoje, e se Deus não me usar hoje? Quem não já aconteceu isso? É porque não entendeu como funcionam os dons, não é pelo que você sente, é por quem você é. Os dons não trabalham ao meu favor, trabalham ao favor do povo de Deus. Os dons não me santificam, os dons apenas me tornam filho, onde eu recebo a herança que me foi dada por um Pai que é poderoso, que é maravilhoso, que é cuidador e que é zeloso. Os dons não passam disso, está entendendo? São gifts, são presentes dados por Deus para a edificação do corpo dele. Então toda vez que você compreender
Amém, glória a Deus, pastor Francisco. Toda vez que você compreender, paz, pastor Antônio, Pai do Senhor, você compreender como funcionam os dons e o porquê que eles existem, nunca mais você terá dúvida na hora de orar por alguém, ou de orar pela igreja, de orar por qualquer pessoa na rua, seja Satanás, satanista, seja o que for, ore, ore, se manifestou, expulsa, mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Paz, pastor Luan. E o Senhor, ele sempre confirma a palavra dele com sinais, querido. Ele vai sempre confirmar a palavra dele com sinais à medida que nós vamos confiando nele. Ele vai confiando em nós. Quando nós revelamos quem ele é, ele revela quem somos. E é assim que funciona. Glória a Deus, pastor Luan. E nós, para podermos andar com o Senhor e andar nos dons, a primeira coisa que o Senhor desenvolve em nós é o caráter. Ah, pastor, mas eu tenho caráter. Não, o caráter de Cristo. Uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente que pensa no poder e que enxerga adiante antes mesmo de acontecer. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a certeza das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então todas as vezes que nós andamos por fé, nós não precisamos ver nada, sentir nada. Muitas vezes eu cheguei na igreja e, gente, isso é sério, eu estava ministrando e eu estava sentindo, eu estava muito mal, muitas vezes gripado, resfriado, eu estava mal, e eu ministrando ali, eu não estava ali, era só a carcaça, só o chassi do grilo, mas eu acreditava no Deus que estava operando, e milagres aconteciam. Então não é pelo que eu sou, como eu estou, não é pelo meu jejum, não é pela minha santificação, por eu subir o monte, nada disso. É porque eu sou filho e recebi uma herança, tomei posse dessa herança, conheci essa herança, estou conhecendo a extensão territorial que o Senhor me deu nele. Quando eu conheço a extensão territorial, eu sei onde eu posso andar nas terras que são minhas, é meu campo de trabalho. Está entendendo? Pegou? Foi fácil? Vamos lá, o dom da fé. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Aleluia, isso aí, Sara. Vamos aprender o melhor de Deus. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, nos revela a intenção do coração de Deus acerca dos dons. Nós temos que andar sempre nessa promessa, andar naquilo que foi dito em Joel 2,8 e tomar posse disso e andar como o Senhor mesmo nos confirmou nele, quando Ele nos gerou nele. Paz, Jorge. Conforme mencionei na lição anterior desta série que estamos andando, que estamos agora chegando no meio, as 9 manifestações ou dons do Espírito Santo podem ser divididas em 3 categorias, como já mencionamos antes. 3 dons espirituais revelam alguma coisa, 3 dons espirituais fazem alguma coisa e 3 dons espirituais dizem alguma coisa. São dons de visão, dons de poder e dons vocais. Paz, Jéssica. Os 3 dons que revelam alguma coisa incluem a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Os 3 dons que fazem alguma coisa ou 3 dons de poder, conforme frequentemente são chamados, incluem o dom da fé, os dons de curar e as operações de milagres. E os 3 dons inspiracionais ou dons vocais, os dons espirituais que dizem alguma coisa, incluem o dom da profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Os dons, todos eles são sobrenaturais, conforme mencionei em lições anteriores. Todos os dons do Espírito Santo são sobrenaturais, não são naturais. Cada um deles é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Há professores da Bíblia que dizem que alguns dos dons do Espírito Santo são naturais. Não são. Amém? Não são naturais. E alguns são sobrenaturais, como eles mesmos revelam. Mas se um deles é sobrenatural, logo todos eles são sobrenaturais. Cada um, sem exceção dos dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10,
é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Por exemplo, falar em línguas é sobrenatural, não natural. Se você falar na sua língua materna, não haverá nada de sobrenatural nisso, porque você foi ensinado a falar daquela forma, mas você nunca foi ensinado a falar em outras línguas. As línguas, a expressão vocal sobrenatural do Espírito Santo foram dadas por Deus quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Amém, queridos? Está pegando? É verdade que nossa própria vida individual, o Espírito Santo nos conduzirá e nos guiará de modos sobrenaturais, porque a Bíblia diz que somos guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14. É verdade também que quando Deus faz um certo sentido sobrenatural, mas nem tudo quanto Deus faz é necessariamente uma manifestação dos dons do Espírito em operação. Ou seja, nem todas as coisas que Deus faz é necessariamente uma manifestação dos dons do Espírito em operação. Eu posso te dar um exemplo. O meu próprio Espírito, como testemunho interior, que me manda fazer ou não fazer alguma coisa. E isso é forte. Quando eu falo do meu próprio Espírito interior, vamos voltar atrás. Quando nós não éramos cristãos, não conhecíamos o Espírito Santo, não éramos batizados pelo Espírito Santo, alguém aqui já ou foi fazer uma viagem, ou ia a algum lugar, ou ia fazer alguma coisa e teve uma intuição para não fazer aquilo? Alguém já teve isso? Se já teve, escreve aí eu. Se já teve intuição, não vá, não faça que não vai dar certo. Se alguém já teve essa intuição, essa impressão, diga eu. Aleluias. Amém? Isso vai revelar glória a Deus, a Sara. Isso vai revelar a manifestação do espírito humano falando com nossa mente, o nosso espírito mandando um sinal para a mente. Isso não é necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. Isso não necessariamente é necessário que você seja cheio de Deus para isso, cheio do Espírito Santo para isso, que você conheça a pessoa do Espírito Santo para isso. É o seu espírito humano te alertando de algo que ele recebeu de Deus. Está entendendo? Então é uma introspecção de Deus que não é sobrenatural, porque não vem do Espírito Santo, mas é o espírito humano trabalhando a favor da sua vida para te proteger, para te guardar. Está entendendo? Muitas vezes falar assim, que muitas coisas que Deus faz não é sobrenatural. Muitas pessoas falam, esse cara aí é um herege, olha o que ele está falando. Mas quando nós entendemos que o espírito humano, ele não é o Espírito Santo, ele é uma dimensão onde o Espírito Santo habita. Entenda, ele é uma dimensão onde o Espírito Santo habita. Mas ele, antes de aceitarmos Jesus, de nos converter, ele já nos guiava. Ele já nos ensinava a que caminho andar, para onde ir, como fazer para não errar. E muitas vezes que esse Espírito falou bem baixinho, não faz, e nós fizemos, quebramos a cara. Sim ou não? Quando isso aconteceu, quebramos a cara. Às vezes, ao orar pedindo orientação, sinto impressionado em certas direções. Isso não significa que tem uma manifestação sobrenatural do dom do Espírito Santo. Simplesmente tem uma impressão ou testemunho interior. Trata-se do Espírito Santo que me orienta e guia. Quando nós oramos, muitas vezes... exatamente, é isso mesmo, Romário. Quando nós oramos, às vezes a gente dobra o joelho, está orando e começamos a orar. Daqui a pouco vem uma impressão, uma intuição de orar por alguém ou de fazer algo. Às vezes no ministério, às vezes no lar, às vezes na vida. Isso não é uma introspecção sobrenatural de algum dom. É só o Espírito Santo te alertando, falando ao seu Espírito, avisa para ele tal coisa, tal coisa, tal coisa. Entendeu? Mas não é a manifestação de um dom, na verdade. É só o espírito do homem recebendo uma testificação, um testemunho interior do Espírito Santo. Às vezes, quando as pessoas pedem oração, pedindo orientação para elas, e isso é forte, preste atenção nisso. E a Paula, que me conhece, mais alguns aí, sabe que eu ajo assim muitas vezes.
As pessoas pedem oração, pedindo orientação para elas. Eu pergunto, o que seu coração diz? Muitas vezes as pessoas acabam rindo, dizendo, ora, eu acho que realmente sabia por dentro de mim o tempo todo o que eu devia fazer. Então, muitas pessoas que me pedem, às vezes, pastor, ora por tal causa. O que seu coração diz? Eu pergunto. Aí a pessoa dá uma risadinha e fala, segue. O Senhor já falou contigo, apenas siga. Está entendendo? Porque muitas vezes nós pedimos para o Espírito Santo, pedimos uma orientação a Deus na direção de Deus. Deus já deu e a gente fica querendo confirmação daquilo. Nem sempre é necessário você ter confirmação. Confie no seu Espírito. Ele jamais vai querer deixar o habitáculo dele, o lugar onde ele habita, errar. Porque quando erra ele também paga. Está entendendo? Essa orientação mediante o testemunho interior não é uma manifestação sobrenatural ou um dom do Espírito em operação. É simplesmente um exemplo de ser guiado pelo Espírito Santo. Sempre quando há uma manifestação que revela alguma coisa, aquela manifestação seria um dos dons de revelação, ou dom de sabedoria, ou dom de conhecimento, ou discernimento de espírito. Mas nem sempre é isso mesmo, né, Paula? Você lembra, né? E com diversas outras pessoas, nós temos que estar atentos no que Deus fala conosco. Não adianta outra pessoa, Paz do Senhor Romilda, outra pessoa querer nos guiar, querer dar um caminho contrário daquele que nós já sentimos no coração, porque se fizermos vai dar errado. Muitas vezes o Senhor fala, não faça, que não vai dar certo. A gente vai, pastor, eu queria que você orasse por tal coisa. Aí por isso que eu pergunto, e o seu coração, o que diz? O que ele falou? Porque Deus já falou contigo. E Deus fala, querido, com você 2, 3 vezes por dia, todos os dias. Jó 33:14. Deus fala uma vez, 2 vezes. Se você não ouve, Ele te dá um sonho. Deus fala com o homem pelo menos 3 vezes todos os dias. O problema a pergunta é, será se nós ouvimos? Será se estamos prontos para ouvir? Essa é a questão. Estamos tão envolvidos com as coisas do dia a dia, com as coisas naturais do mundo, com o exercício carnal das coisas, que esquecemos de ativar o espiritual e ouvir o nosso espírito. O espírito do homem, ele fala muito baixinho, ele sussurra muito baixo. O Espírito Santo, então, meu Deus, ele fala mais baixo ainda. Então você tem que estar ligado, antenado, para poder ouvir, para poder compreender. Especial, nós falamos em capítulos anteriores, estudamos os dons revelacionais do Espírito Santo, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Passamos agora a estudar os 3 dons de poder do Espírito Santo. O dom da fé, as operações de milagres e os dons de curar. Nesta lição estudaremos primeiro os dons de poder, dos dons de poder, o dom da fé. A Bíblia amplificada, eu gosto sempre de usar também um outro exemplo bíblico para podermos ter mais referência. Que a fé é a operação de maravilhas. Esse está lá em 1 Coríntios 12:9. O dom do Espírito Santo também é chamado de fé especial, porque não é uma fé comum. É uma fé muito além da fé comum. É a fé que fez Jesus andar sobre as águas, querido. É a fé que transformou água em rocha para ele pisar. Está entendendo? É a mesma fé que fez com que Pedro fosse até ele sobre as águas. É uma fé especial, é uma fé sobrenatural. E quem tem esse dom, depois eu quero falar de testemunhos, hoje eu quero usar pessoas agindo na operação de milagres e manifestando esse dom sobrenatural e testificando a fé intensificada. Amém? O dom da fé especial não é idêntico à fé sálvica. Todo crente já tem a fé geral, a fé comum, a fé normal, a fé que nós vamos deitar e amanhã vamos acordar, que amanhã vamos ao trabalho, que amanhã nós vamos fazer algo. Essa é uma fé normal, é a fé sálvica. Que também é um dom, está em Efésios 2:8. Diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque esse dom da fé normal, ele não é um dom seu. Ele é como o amor. O amor também não é um dom nosso, é dom de Deus. É dom de Deus, amém? É um dom que recebemos pela graça. A fé mediante a qual somos salvos é um dom de Deus, mas não é um dos 9 dons do Espírito. A fé sálvica não é dada por ouvirmos a palavra, pois a Bíblia diz, de sorte que a fé sálvica,
é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O ouvir é pela palavra. Romanos 10, 17. A fé a respeito da qual estamos falando nessa lição é a fé especial. É diferente da fé geral, da fé sálvica. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo por meio da qual o crente é revestido de poder da fé especial, da fé operadora de maravilhas e vai além da simples fé sálvica. Amém? Marilinha Brits, paz do Senhor, querido. O dom da fé é o maior dos 3 dons de poder. E esse dom é milagroso, assim como os demais dons do Espírito Santo são milagrosos. O dom da fé é um dom do Espírito Santo, do Espírito ao crente, a fim de que este receba milagres. A operação de milagres, por outro lado, é um dom do Espírito que é dado ao crente para este operar milagres. Entenda que a fé, ele é um dom dado a nós para nós recebermos milagre. Muitas pessoas testificam de dinheiro que aparece na sua conta, de contas que foram pagas misteriosamente, de pessoas que foram ressurretas por si só, de pessoas que receberam uma cura por si só apenas orando. Essa fé é para nós recebermos milagres, não para operarmos milagre, como o dom de operação de milagres. Está entendendo? A fé, ela faz com que nós recebamos milagre da parte do Senhor e não operamos milagre. Está entendendo? Um dos dons que recebe algo, outro faz algo. A fé recebe e a operação faz. Entendeu a diferença? Marquem isso que é importante. A fé, pai Célia, a fé faz com que você receba. A operação de milagres faz com que você opere milagres. Essa é a diferença entre os dois. Note que a Bíblia diz, há outro, operações de milagres, 1 Coríntios 12, 10. Em outras palavras, quando recebemos um milagre, não operamos o milagre, mas quando operamos o milagre mediante a unção do Espírito Santo, estamos operando o milagre através desse dom sobrenatural do Espírito, a operação de milagre. Esses dons de poder estão muito estreitamente associados entre si e muitas vezes operam juntos. Um exemplo de operação deles juntos, queridos, é Lázaro. Jesus, quando ele chegou para ressuscitar Lázaro, eu gosto dessa passagem, tem muito ali, gente, esmiucem essa passagem, vasculhe ela, garimpe nela, tem muito nessa passagem. Quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, primeiro dom que entrou em ação, eu creio que meu Pai faz, Pai, te dou graças porque me ouviste, o Senhor sempre me ouve. E ele gritou, Lázaro, sai para fora. Naquele momento ele falou, Pai, te dou graça pela fé sobrenatural que tenho. Ou seja, o dom da fé já entrou. Ele recebeu o milagre porque ele estava sendo tocado por Deus. João 11, isso. Depois ele gritou, Lázaro, sai para fora. Quando ele chamou Lázaro para fora, entrou em ação a operação de milagres, porque ele estava operando algo. Os dons de curar, porque o corpo de Lázaro estava só bagaço. Entendeu? A palavra de sabedoria, porque o Senhor já havia revelado para ele que Lázaro ia ressuscitar. Está entendendo? Estava em ação o dom da fé, a operação de milagre, o discernimento de espírito, porque ele viu o espírito de Lázaro voltar para o corpo. Está entendendo? Estava em operação a palavra de sabedoria, porque ele sabia, mediante Deus, que Lázaro ia ressuscitar. E a palavra de sabedoria, na verdade, foi o primeiro de todos esses 4 dons que entrou em operação. Como, pastor? Mas não foi a fé? Não. Essa palavra de sabedoria, quando falaram para ele, como o Senhor vai ressuscitar o morto? Ele não está morto, ele apenas dorme. Não foi o que ele falou para Pedro antes de chegar lá onde Lázaro estava? Não foi isso que ele disse? Ele apenas dorme, porque a palavra de sabedoria já havia sido revelada a ele. Ele já tinha a certeza que Lázaro ia ressuscitar, porque a palavra de sabedoria já havia sido manifesta. Foi o primeiro dom que entrou em operação, a palavra de sabedoria. Daí quando ele chegou perto, aí entrou todos os outros 3 dons em ação. Quando nós oramos por ressurreição, nós temos que ter certeza de operarmos nesses 3 dons, e aí o morto será ressurreto. Quando operamos nesses 3 dons perfeitamente, o morto é ressurreto. Um exemplo que eu tenho disso é uma pessoa que opera nesses 3 dons assim de uma maneira tremenda. E hoje, para mim, a maior profetisa que existe em operação nesses 3 dons é a Heidi Baker.
Para mim não tem outra igual a ela. Ela ora por multiplicação de alimentos, ou seja, operação de milagres, junto com o dom da fé. O veículo é o dom da fé, que leva ela a operar esses milagres. Ela ora por ressurreição de mortos lá em Moçambique. E foram mais de 400 pessoas ressuscitadas pela imposição de mãos dela. Ou seja, ela trabalha bem com esses 3 dons, mas desses 4 dons, perdão, porque para eu orar para alguém ser ressurreto, primeiro eu recebi uma palavra de sabedoria do Senhor me revelando para eu pôr a mão que ele será ressuscitado. Tá entendendo? Pegou? Então, um dom é veículo para o outro. A palavra de sabedoria, ele vem e ativa o dom da fé. Quando o dom da fé ativa, ele é veículo para a operação de milagres. Quando a operação de milagres ativa, a alma vem, o discernimento de espírito entra em ação. Quando o discernimento de espírito entra em ação, vem os dons de curar. Aí o corpo é curado. Porque, já imaginou? Se eu ponho a mão, eu ressuscito fulano, mas ele está com a mesma enfermidade, ele vai morrer de novo, não é isso? Por isso que os dons de curar, ele vem por último, ele vem curando a pessoa, para que ela receba os 3 dons em operação, ou todos esses dons em operação a níveis de restauração, de restituição. Tá entendendo? Pegou? Fácil, né? Esses dons de poder estão muito estreitamente associados entre si, e muitas vezes operam juntos, foi o que eu falei agora, por isso que eu dei esse exemplo aí, de coisas que temos visto no dia a dia, eles operando. Estivemos no ensinamento na Igreja Soso, meu amigo pastor Marcelo, ele está aí conosco hoje, tem mais alguns aí, o Fausto, e lá no último dia estava ensinando sobre os tronos, sobre anestesia espiritual, cirurgia espiritual, batalha espiritual, expulsão de demônios. No último dia nós oramos por milagres e havia uma senhora. E aquela senhora, ela tinha sofrido um monte de AVC, se não me engano, acho que uns 6 AVC. É isso, pastor Marcelo? Se eu estou errado, o Senhor me corrija. E eu havia terminado de orar, mas eu não tinha orado pelaquela senhora que estava na cadeira de rodas. Eu estava conversando com alguém, nesse momento eu não me lembro com quem. Naquele momento a dimensão se abriu e a palavra de sabedoria veio e falou: ore por ela que ainda falta ela. A palavra de conhecimento, perdão. Nesse momento veio a palavra de conhecimento, que era algo que Deus queria fazer naquele momento. E eu, impulsionado pelo Espírito Santo, eu fui orar por ela. Quando eu pus as mãos nela, e eu senti a unção sair e passar pelo corpo dela. E aquela mulher, ela tinha medo de esticar as pernas. E eu falei para ela: estica as suas pernas, fica de pé. Ela falou: não consigo. Eu falei: você consegue, porque o Senhor começou a tocar o seu corpo agora. A unção vai passar da cabeça à planta dos pés e começar a restaurar nervos, ossos e músculos. Daí o Senhor começou a esticar as pernas dela e fortalecendo nervos, ossos e músculos. Aí eu falei: você tem fé? Ela falou: eu tenho, eu também tenho. Jesus vai pegar na sua mão e eu vou pegar na outra e nós vamos andar com ele. E eu segurei na mão daquela mulher e eu falei: glória a Jesus, vamos comigo, glória a Jesus. E aí nós fomos andando. E aquela mulher que não conseguia nem ficar de pé naquele momento voltou a andar. Ou seja, o dom da fé em operação, os dons de curar em operação e a operação de milagres em operação. Entenda que aquela pessoa, ela estava com todos os nervos machucados, porque AVC, quem tem sabe, quem tem parente que já teve sabe, paralisa todos os músculos, paralisa o cérebro. Pode ser, eu já coloquei. Ela estava mais de 6 anos sem andar, e naquele momento o Senhor, ele não só curou, como ele limpou coágulos, ele fortaleceu nervos, fortaleceu músculos. Ossos, nós sabemos que há mais de 6 anos sem andar, começa o afinamento, começa também o fraquejamento, vem osteoporose, vem um monte de problema. Então o Senhor também fortaleceu os ossos. O Senhor fez uma operação geral, completa naquela mulher, e ela... Isso mesmo, foi lindo, né, Fausto? Foi maravilhoso o que Deus fez naquele dia. E isso nós vemos também pelo menos 3 dons em operação: o dom da fé, a operação, 4 dons em operação. A palavra de conhecimento veio a mim, depois veio o dom da fé, depois veio a operação de milagres, restaurando nervos, ossos e músculos, os dons de curar, curando tudo aquilo que foi deixado pelos AVCs, entendeu? Isso, tirando a atrofia muscular, isso aí é o dom de curar, que vai fazendo, alinhando ossos, nervos, músculos, enfim.
e esse milagre for operado. Como eu disse, eu gosto muito de dar testemunhos do nosso ministério para não ficar baseado numa suposição que aconteceu com um certo homem de Deus e que não acontece na vida de vocês. Acontece na minha, na sua, na de todo mundo que recebeu impartição, que estão se movendo nesses dons, que assistiram essas aulas, na vida de todos. O mesmo se diz dos dons de revelação, também estão estreitamente relacionados entre si e cooperam entre si, do mesmo modo que também os dons de expressão vocal ou vocálica. É importante também notar que todos os dons do Espírito Santo operam pela fé, ou seja, eu tenho que ter fé para que esse dom opere. Tem que ser a fé sobrenatural? Não, a fé sobrenatural é um dos dons. A fé sálvica, ela é uma fé comum, pela fé comum da parte do crente através de quem o dom está sendo manifestado. Ou seja, eu não preciso ter o dom da fé para eu operar em operação de milagres. Eu não preciso ter o dom da fé para eu operar nos dons de curar. Eu não preciso ter o dom da fé para eu operar numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria. Querido, na aula de anteontem eu dei um monte de exemplos. A palavra de conhecimento revela o agora ou o passado, o presente ou o passado, fragmentos da mente de Deus, o que Ele quer fazer no presente ou no passado. A palavra de conhecimento é ruim ficar recapitulando, vou acabar perdendo, mas vamos lá. A palavra de conhecimento, ela vai revelar uma ação através de um sentimento que você vai ter, uma sensação, ou um pensamento, ou uma visão. O exemplo que eu te dou, Romário, é quando você chega da palavra de conhecimento, você sai de casa bem para ir para a igreja, chega na igreja, você está arrebentado, e você não sabe o porquê você ficou arrebentado, e você fala assim, meu Deus, o culto estava pesado, os demônios queriam acabar comigo, que opressão, que peso. Mentira. Na verdade era só Deus te mostrando a enfermidade de algumas pessoas que queria que você curasse. E se você tiver coragem, exercitar a fé, não é a fé sobrenatural, a fé comum, ir lá na frente e falar, alguém está sentindo isso, isso e isso, essas pessoas se levantarão e virão a ti, e você vai orar por elas e elas serão curadas. Isso é o dom da operação da palavra de conhecimento. Ela pode vir também através de um pensamento que não é seu. Você está conversando na rodinha de amigos, você está conversando na igreja ou pregando num culto e vem um pensamento que não é seu. Revela o pensamento que é de alguém. É alguém pedindo algo, precisando de algo, ou alguém que precisa de um milagre naquela hora. Ela pode vir também como uma imagem, um vídeo que passa assim rapidinho na sua frente. Um telão se abre, 1 milissegundo passou. Revela aquilo, que é uma palavra de conhecimento trabalhando. E a palavra de sabedoria, ela revela a mente de Deus ou o coração de Deus naquilo que Ele projetou para o futuro. O livro de Isaías está cheio de palavra de sabedoria ali. Quando ele revela sobre Jesus, quando ele revela as coisas do futuro, quando ele revela o juízo sobre algumas nações. Entendeu? Essa é a diferença. Uma revela, a palavra de conhecimento revela o presente e o passado. A palavra de sabedoria revela o futuro. Amém? Glória a Deus. Pegou? É aí que está envolvida a fé simples, pelos impulsos do Espírito. Eu vou ter que voltar. Isso que é ruim, voltar na aula atrás, eu vou ter que recapitular aqui. É importante também notar que todos os dons do Espírito pela fé comum por parte do crente, através de quem o dom está sendo manifestado. Em outras palavras, a pessoa precisa dar o passo de fé e submeter-se aos impulsos do Espírito Santo. É aí que está envolvida a fé simples. Essa fé comum é a fé que provém de ouvir a palavra de Deus. Queridos, eu vou dar um exemplo forte disso aqui. Pode, se você tiver algum dom, se você tiver algum dom em você, é só você transferir ele vai ser transferido. A pessoa que receber todos os dons, a pessoa que receber vai trabalhar talvez até mais forte que você, mas os seus também potencializam à medida que você negocia as coisas do reino. E se você não tiver os dons, basta você crer, a gente ora, você recebe na hora. É assim que funciona com Deus. Muitas pessoas eu tenho orado e eles não estão conseguindo se mover no ministério porque não conseguem ativar a fé simples. Quando eu vou orar por alguém, não é a fé sobrenatural. Quando eu vou orar ou quando eu vou passar algo para alguém, a fé simples entra em operação para depois a fé sobrenatural agir ou um dos dons entrar em operação.
Um exemplo disso é quando nós recebemos uma revelação, uma palavra de conhecimento ou de sabedoria. Entenda, parte conhecemos, parte profetizamos. Por que parte conhecemos? A gente recebe apenas um insight, um impulso, pá, um impulso, e chama a pessoa à frente. Quem é profeta, quem já é usado em revelação sabe disso. Chama a pessoa à frente, você tem um impulso, tipo o Espírito Santo fala com ela. E eu dei alguns exemplos, na aula tem alguns exemplos que eu dei de coisas que aconteceram comigo, quando Deus me mandou para o centro, na loja de luzes, por causa de uma moça que não estava bem, enfim. E o Senhor só fala assim, fala com ela, você vai falar com ela, e quando você se move pela fé, ali o Espírito Santo começa a te dar o que Ele quer que você fale. Mas primeiro Ele te dá um impulso, depois do impulso, aí Ele começa a mover, te dando exemplos do que você deve fazer. Entendeu? Tudo é pela fé simples, não pela fé sobrenatural. A fé sobrenatural é um dos dons que precisa da fé simples como veículo para ele agir. Todos os dons são dependentes da fé simples, da fé normal, da fé que Deus nos deu, para que eles possam entrar em ação. Logo, os dons do Espírito não operam mediante o dom da fé, mas sim mediante a fé geral ou comum. Lembre-se de que a Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Está em Marcos 9:23. Conforme já... Sabe uma coisa que é bem interessante? Às vezes eu penso assim que a minha fé é meio chapada. A maneira que eu oro com as pessoas, a maneira que... Gente, eu não consigo fazer nada sério, eu oro brincando às vezes. Eu lanço uma palavra e rapidinho ela acontece. Eu peço a Deus uma confirmação louca, algo que vem na minha mente naquela hora e na hora acontece. Porque a fé já está madura, a fé amadureceu com o tempo. Eu confio no Deus que eu sirvo, eu sei que Ele vai fazer tudo aquilo que eu falar mediante a palavra dEle, mediante as promessas dEle. E essa palavra Marcos 9:23, ela me dá um respaldo muito forte para agir como eu ajo. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então eu falo as coisas e assim na hora acontecem. A Paula sabe disso, quem é do ministério sabe disso. Sabe que é tudo meio doido, é meio chapado, porque eu creio no Senhor. E eu não tenho dúvida em momento algum daquilo que eu falo, da maneira que eu oro, do jeito que eu ministro, como manifesta os dons, eu não tenho dúvida. Eu falo e eu sei que vai acontecer, e é em todos os campos, desde o financeiro, em tudo. Em tudo, quem me conhece sabe. Conforme já dissemos, o dom da fé é um dos 9 dons do Espírito. É separado e distinto do dom simples, da fé sálvica. O dom da fé especial também é distinto da fé que é um fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Lemos a respeito dos frutos do Espírito, um dos quais é a fé, em Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, nós sabemos que esse dom também não é o fruto. Temos que ser chapado, glória a Deus. Nós não bebemos mais o vinho comum, mas bebemos o vinho do Espírito todo dia, chapamos, 5 litros cada um. No grego original, no entanto, a palavra fé, em Gálatas 5:22, pode ser traduzida por fidelidade. Os frutos do Espírito são para o caráter. Os dons do Espírito Santo são para o poder. O fruto é algo que cresce. A fé ou fidelidade é um fruto que cresce na vida do cristão, para estabelecê-lo no caráter espiritual segundo a vontade de Deus. O dom da fé, no entanto, é um dom especial que é dado sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus, conforme Ele quer. Aqueles que operam na fé especial ou dom do Espírito pode crer em Deus de tal modo que Deus honra a palavra deles como se fosse dele e leva a efeito milagrosamente o resultado desejado. Quando nós amadurecemos o dom da fé, é bem interessante que quando nós falamos é como o próprio Deus falando. Eu gosto de usar o exemplo bíblico disso de Elias. Elias, ele não falou em Deus em momento algum. Ele falou: sobre a minha palavra cerrará os céus e não haverá chuva por 3 anos e meio. Não foi sobre a palavra de Deus, foi sobre a palavra dele. Porque ele estava a um nível tão alto no dom da fé, ele operava tão alto nesse dom, de um alto nível nesse dom, que tudo que ele falava Deus honrava. Tudo que ele profetizava Deus honrava, porque o dom da fé no qual ele se movia
estava num nível altíssimo. Tá entendendo? Tá pegando? Então quando nós estamos firmes, eu não sei se o pai está online, ele me mandou uma mensagem certa feita, e ele falou: o profeta, tem 4 anos que não chove nas nossas terras, ora para chover, isso era sexta-feira, eu dobrei o joelho e comecei a orar. Quando foi domingo ele me ligou de novo: profeta, ora para parar, porque está inundando tudo. Tá entendendo? Eu só acreditei no Deus que eu sirvo. Tá entendendo? Ele pediu para orar para chover, depois ele pediu para orar para parar porque estava inundando. E havia 4 anos, o que era interessante, só choveu nas terras deles, a chuva não chegou na cidade. A chuva não foi até a cidade, choveu só na terra onde é a terra deles ali, um pequeno trecho, um pequeno pedaço. Não foi para toda a cidade. E isso é uma operação do dom da fé. Isso é uma operação de milagres mediante o dom da fé também. Entendeu? Ficamos sabendo, assim, que há tipos diferentes de fé. A fé sálvica nos leva à salvação. A fé ou fidelidade, como fruto do Espírito, vem depois da salvação. E a manifestação do dom da fé especial pode vir como um dom do Espírito, depois de a pessoa receber o batismo no Espírito Santo. Mesmo assim, o dom da fé, que é um dom do Espírito, opera conforme Ele quer e não como nós queremos. Entenda, esse dom ele nunca vai operar da maneira que eu ou você queremos. Ele vai operar sempre da maneira que Ele quer, como o Espírito Santo quer. É Ele que opera tudo em todos. Eu posso querer ficar rico, usar o dom da fé para aparecer milhões na minha conta, mas não é isso que Deus quer. Isso não é o propósito para a minha vida. Há um propósito para todos os dons, é para a edificação do corpo. Quando nós recebemos algo de Deus pelo dom da fé, é porque nós fomos agraciados pelo Espírito Santo. Unção de Noé, essa é boa. Aê, pastor Luan. A fé, assim como também a oração, é algo que é facilmente confundido na mente de algumas pessoas. Muitas vezes simplesmente colocamos todos os tipos de fé no mesmo saco, por assim dizer, misturamos todos lá dentro e então os derramamos todos juntos. Já ouvi pessoas dizerem, referindo-se à fé geral ou sálvica: ora, se Deus me der fé, eu terei, mas de outra forma eu não terei. Leiam no texto: a outro é dada a fé, 1 Coríntios 12, 9, e pensam que é assim que todos os tipos de dons funcionam. E nem todo dom é assim. Nem toda fé é um dom. Entenda que nós estamos falando de 3 tipos de fé. Mas não é só 2, pastor, não. São 3 tipos de fé. A fé que nós buscamos, a fé de Abraão. Entenda, é a fé que Abraão tem. Foi a fé que Deus deu a ele. A fé que levou ele a ofertar Isaac sem nem pensar 2 vezes. Essa é a fé de Abraão. A fé que Deus ia dar para ele uma grande nação. Ele com 90 anos sendo estéril, sendo um homem que não tinha filho. Ele com 100 anos é sua mulher com 90. E ele teve fé para poder gerar um filho na esposa. E essa fé, ela é a fé natural, a fé sálvica. E tem a fé fruto. A fé fruto é aquela fé que vai crescendo, porque os frutos eles crescem. Mas essa fé, ela é mais como, ela está mais para fidelidade, ser fiel à palavra, ou fiel a Deus, ou fiel a algo. Essa é a fé fruto. E a fé operação de milagres, a fé dom, a fé que opera algo para nós, a nosso favor. Essa é dom, e essa nós temos que receber por impartição ou por transferência. Deus pode dar sem isso, pastor? Pode, eu não digo que não, mas será distinta às pessoas que receberão, porque Deus ele testa o nosso coração. Glória a Deus. Isso também pode ser um mover do Espírito. Faz um toque e revela para ver se isso é um mover espiritual. Porque, gente, há um equívoco na chuva, viu? Há um equívoco muito grande na chuva. Muitas pessoas pensam que a chuva vem só de Deus. E esquece de uma classe de demônios que são 3. Chamado Leviatã. São 3 demônios que controlam. Um controla as águas, chuvas, maremotos, terremotos. Chuvas que eu digo no sentido de tempestade, maremoto, terremoto, ou seja, ele controla as águas. O outro controla a terra, entendeu? Tifon. E o outro controla o tempo, o vento. Um controla a água, outro terra, outro ar.
entendeu? Leviatã, Triton, Tifon e... Nossa, deu um branco no outro agora. Eu vou ensinar sobre isso, nós nos aprofundamos. Eu sei que é Tifon, Triton... Nossa, deu branco. São 3 demônios, depois eu passo direitinho. Nós vamos estudar sobre eles, tá? No estudo dos tronos. E eles também, eles controlam águas. Nós podemos ver que o ano passado e o ano retrasado, nós tivemos ataque desses 3 demônios sempre no mês de fevereiro, de janeiro para fevereiro. Tivemos ataque desses demônios. Quando as represas estouraram, foi Brumadinho e Mariana, foi ataques de Leviatã, entendeu? E depois ele atacou no Rio de Janeiro. Quem é do Rio aí sabe que, não lembro se foi no ano passado, na Rocinha, teve muito, Tifon, Triton, e tem um outro, pastor, eu esqueci o nome do outro, entendeu? E teve muito problema com águas, inundação, enchente, e foi feio o negócio, entendeu? Então há um equívoco quando achamos, por exemplo, Jesus... Ó, isso é chave, viu? Pega isso aí. Jesus repreende Triton, Tifon, Triton. Não, tem mais um, Marcelo. É Tifon, Triton. E eu chamo de Leviatã do tempo, mas é outro nome. Não é Tifon, não. É outro. Tifon é da terra. O do ar eu esqueci o nome. Poseidon é o mesmo Triton, é das águas. Houve... Como podemos entender isso? Jesus, quando ele repreendeu a tempestade e fez as águas se acalmarem, ele estava lidando com 2 Leviatã. Entendeu? Quando ele repreendeu a tempestade e mandou o mar se acalmar, ele estava lidando com Poseidon ou com Triton e estava lidando com o Leviatã do tempo. Ele estava causando turbulência, ou seja, Poseidon... Ele fez levantar as águas e fez chover a tempestade. Mas tinha o Leviatã do tempo, que agora eu esqueci o nome, depois eu vou dar o nome. Ele estava causando ventos muito fortes, entendeu? Porque essa é a função dele, causa ventos muito fortes. E quando Jesus repreendeu, muita gente pensa que é porque o mar era obediente e obedeceu a ele. Não, ele estava lidando com demônios. Repreenda quando for assim, repreenda com fé. E com autoridade, repreenda. Se causar medo, Thor não, Marcelo. Thor é Odin, Thor é o Deus Supremo, Thor é o próprio Satanás. Zeus também é o mesmo Thor, só que cada um em uma mitologia. São os próprios Satanás, os próprios demônios, eles controlam raios. Entendeu? Ele controla raio. Esse aí é o capiroto, é o capeta dos infernos. O próprio Thor, aqueles que todo mundo gosta. Nós vamos falar muito sobre isso. Vamos deixar esse estudo mais para frente, senão eu dou tudo agora e depois mais para frente não tem mais nada. Nós vamos entrar ainda no ensino dos tronos, e nós vamos aprender trono por trono, cada mês que rege, o que faz cada um, como paralisar a obra deles. Nós vamos falar tudo isso e vai ser bênção de Deus. Vamos focar aqui, tá saindo do Dagon. Aê, Paula, Dagon, isso mesmo. Dagon era até um deus adorado lá por Nabucodonosor. Era adorado por ele, Dagon. Dagon é o demônio do templo. Aleluias. Marcelo de Souza Esteves. Qual o seu signo mesmo, Marcelo? Eu não lembro. Isso, Deus dos ventos. É o Dagon. Aleluias. Qual o seu signo, Marcelo? Eu não lembro mais. Deu branco. Vamos voltar para o estudo? Conforme já comprovamos... Meu Deus, acabou a aula. Já acabou a aula, gente. Já passou 1 hora. Deixa eu só finalizar aqui para eu parar num lugar bom, para a gente continuar amanhã. Conforme já comprovamos, porém, a fé... Amanhã não, segunda-feira. Amanhã não tem aula, gente. Amanhã é sábado. Conforme já comprovamos, porém, essa fé especial, esse dom da fé, não é a mesma fé sálvica ou fé geral que precisamos para sermos salvos. É a fé especial, e a fé especial não é a fé necessária para crer em Deus, para Ele satisfazer as nossas necessidades de conformidade com a sua
palavra. A fé para crermos em Deus, para o suprimento das nossas necessidades, provém de ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Todo crente recebe uma medida daquele tipo de fé. Romanos 12:3. Além disso, conforme já indiquei, esse dom da fé... Aleluias! Além disso, conforme já indiquei, esse dom da fé não é o fruto da fé que cresce na vida da pessoa a fim de desenvolver caráter no viver cristão. A fé especial não é a fé geral através da qual usualmente recebemos respostas às orações. Sabemos que somos salvos pela fé geral. Sabemos que recebemos o batismo no Espírito Santo pela fé geral. Sabemos que recebemos respostas à oração por meio desse tipo de fé comum ou geral. Pois Jesus disse: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberei e tê-lo-ei. Marcos 11:24. Muitos entre nós temos recebido muitas respostas às orações simplesmente pela fé, bem antes de chegarmos a receber o batismo no Espírito Santo. Essas respostas vieram porque cremos em Deus e nos apropriamos pela fé das promessas da sua palavra, mas ainda não se trata desse dom da fé que é referido em 1 Coríntios 12:9. Isso, dá glória ao Deus dos filisteus. Se fosse necessário o dom da fé estar em manifestação para recebermos, queridos, só enfatizando aqui, nós vamos, quando entrarmos no ensino dos tronos, nós vamos falar sobre todos esses demônios com bases bíblicas. Nós não jogamos palavras ao vento, entendeu? Tá bom? Que fique claro isso, porque pode vir algum religioso querer confrontar com conversa fiada, que não tem revelação, tem a extensão da palavra e mal se move na Bíblia, mas não conhece o Espírito Santo, não tem profundidade, querer confrontar. Tudo que nós falamos, nós enfatizamos na palavra. É tudo mediante a palavra. E nós vamos ensinar com bases bíblicas, tá bom? Aguardem, porque eu não posso ficar falando aqui de ensinamento futuro sem dar bases bíblicas para ele, tá bom? Se fosse necessário o dom da fé estar em manifestação para recebermos a resposta à oração, o batismo no Espírito Santo, a cura para o nosso corpo ou a solução de um problema financeiro, nunca poderíamos receber respostas à oração a não ser depois de sermos salvos e batizados no Espírito Santo. Mas, afinal de contas, muitos entre nós, inclusive eu mesmo, realmente recebemos curas antes mesmo de chegarmos a receber o batismo no Espírito Santo. Recebemos a cura ao exercermos a fé. A fé simples naquilo que está declarado na palavra de Deus. Queridos, e isso é bem interessante. Esse dom, essa fé simples, não é necessário nem que sejamos crentes. Eu tenho orado e eu fico com vergonha de dizer isso, mas eu tenho orado por católicos, por pessoas que se dizem católicos, mas nem na igreja vai, e eles recebem a cura muito mais fácil do que muitos crentes, a multidão de crentes. Eu digo assim que a cada 10 católicos que eu oro, 9 são curados, e a cada 10 crentes que eu oro, apenas 3 são curados. E isso, meu Deus, eu fico impressionado com isso, porque o crente, ele tem fé para ser salvo, mas não tem fé para receber a cura, porque não crê no Espírito Santo, não crê em Jesus. Diz que crê com a boca, esse povo, que com seus lábios me honram, mas o seu coração se voltou contra mim. Está entendendo? Eles não conseguem crer o suficiente para receber o que é deles, e acaba pegando o pão, dando para os cachorrinhos e comendo as migalhas. Está entendendo? Isso tem acontecido muito. Essa semana passada uma irmã perguntou se precisava ser crente para ser curado. Não! Deus, eu volto a afirmar, não é Deus de crente. Porque se fosse Deus de crente, Deus já tinha acabado com Israel, já tinha matado todo mundo e dilacerado aquele povo. O povo crente insubmisso. Deus não é Deus de crente, Deus é Deus de humanos. Deus é Deus de humanos. Nem com o coração e nem com a boca, Paula. Fala que crê, mas é só com a língua. Não passa disso. Está entendendo? Nós temos que modificar a maneira de conhecermos Deus. Deus não é carrasco, Ele é um Pai justo. Deus não é omisso, Ele é um Pai presente.
Deus não é um cara que só pune, que castiga, que maltrata. Ele é um pai que cuida, que zela, que abençoa. A vontade do pai é abençoar o filho, mas tem filho que é tão rebelde que vira as costas para o pai. E eu tenho visto muito isso, e isso me envergonha, entendeu? Vamos finalizar essa pauta aqui para eu deixar bom para a gente continuar na próxima aula. Além disso, se essas respostas gerais à oração fossem o resultado do dom da fé em operação, nem todos, mesmo se tivesse batismo no Espírito Santo, poderiam obter respostas à oração, porque nem todos teriam esse dom operando neles. Lembre-se de que a Bíblia diz, porque um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro no mesmo Espírito a fé. É 1 Coríntios 12, 8 e 9. Logo, se tivermos que depender desse dom da fé para obter respostas às nossas orações, nem todos poderiam obter as respostas. E sabemos que não acontece assim. Então, o dom da fé, Jorge, meu Deus, então, não crê em Cristo. Jorge, essas pessoas estão indo na igreja apenas por religiosidade, apenas por comodismo, por ter um lugar para descansar o seu traseiro no fim de semana, para mais nada, E eu tenho medo por essas pessoas de irem para o inferno, porque se não receber o batismo no Espírito Santo, que é promessa para toda a carne, então ainda não crê em Cristo, ainda não acreditou em Deus, está lá apenas por comodismo, apenas como um clubinho de fim de semana para não perder o tempo em casa assistindo televisão. Tá entendendo? É religião demais, é igualzinho Anás e Caifás. Ou seja, voltou os fariseus para a igreja. Está lotando o templo à toa. Tá entendendo? Nós, voltando aqui ao assunto, se fosse pelo dom da fé que nós recebêssemos os milagres de Deus, poucas pessoas teriam recebido. Poucas pessoas receberiam as coisas de Deus. Mas não, é pela fé natural, pela fé sálvica, pela fé simples que Deus nos deu, gerou em nós, pela fé que Abraão teve quando foi sacrificar Isaac, pela fé que Abraão teve quando Deus prometeu a ele que dele seria grande nação. Por essa fé nós recebemos as bênçãos do Pai, e não pelo dom da fé. Se fosse pelo dom da fé, como o Espírito diz, o Espírito Santo diz aqui a Paulo, no livro de 1 Coríntios, apenas alguns que receberam esse dom, que se movem nesse dom, poderiam operar alguns milagres ou receber alguma coisa de Deus. Existe, no entanto, um tipo de fé chamada a fé geral, que todos os crentes possuem e que pode ser aumentada, alimentando-se da palavra de Deus e exercitando essa fé na arena da vida. Todos nós podemos ter fé que sempre aumenta. O dom da fé, no entanto, é uma manifestação do Espírito Santo dada como o Espírito quer. Amém? O dom da fé, na verdade, ele não aumenta, ele potencializa depois que você recebe e vai operando nele, ele vai potencializando, ele não vai aumentando. Já a fé simples, ela vai aumentando à medida que você vai se alimentando na palavra e a palavra se torna verdade em você. Eu vou dar mais um exemplo do dom da fé em que eu me movo. Não da fé sobrenatural, mas da fé simples. Exatamente, ensino errado, fé errada, Marcelo, é exatamente isso. Comportamento errado, torce tudo. É porque a fé, na verdade, é a espinha dorsal. Se ela entortou, todo o corpo vai ficar torto. Entendeu? A fé, ela é a espinha dorsal que segura o corpo. Se ela entortou e está errada, todo o corpo vai crescer torto. Tá entendendo? Um dos exemplos da minha vida para a fé normal. É a fé normal, não é a fé sobrenatural. Todo dia que eu vou pregar, ou quando eu vou fazer a aula aqui, ou quando eu vou ministrar na igreja, eu nunca faço esboço. Eu nunca tiro palavra adiantada uma semana antes, um dia antes ou horas antes, nunca. E se eu fizer isso, na hora o Senhor muda, porque já é um comportamento do meu espírito. A palavra Deus me dá sempre de meia hora a 5 minutos antes da pregação. Tá entendendo? A palavra eu nunca consigo tirar ela de um dia para o outro, de uma semana para pregar na outra semana, ou o Senhor sempre me dá ela ou a caminho da igreja, ou já na igreja, praticamente na hora de pregar. Ou outras vezes o Senhor me dá a palavra em cima do altar, quando eu já vou pregar, o Senhor muda a palavra. Tá entendendo? Nunca eu tenho uma palavra programada. A fé que eu tenho é que Deus vai me dar, então eu não me preocupo em procurar. Eu não me preocupo. Tem gente que vai pregar amanhã e passa a noite inteira na Bíblia, procurando o que pregar. Não, eu tenho fé o suficiente para crer que na hora que eu for pregar, Deus me dá a palavra.
Glória a Deus, isso aí, pastor Francisco. Isso é confiar no Espírito Santo, é ter a fé normal, a fé sálvica, mas confiar nele a ponto de ele poder se mover em você e te dar aquilo que ele quer falar naquela hora para aquelas pessoas. Tá entendendo? Ontem eu estava ministrando e eu passei o dia inteiro correndo com um monte de coisas. Eu estava mexendo com caixa d'água, mexendo com um monte de coisa. E o Marcelo me conhece, o Marcelo sabe que eu sou assim. E eu não tive tempo de nem ler a Bíblia ontem. E chegou a hora de pregar, o Senhor me deu Isaías 41, do versículo 8 em diante. E eu comecei a pregar, e eu não sei o que aconteceu, mas ontem, quando eu comecei a pregar, veio uma unção de quebrantamento, um quebrantar. Aleluia. E eu comecei a quebrantar, e veio uma unção de quebrantamento, e o Senhor falava: filho, eu quero mudar corações. E eu falei: pai, mas o meu coração é seu. E ele falou: mas eu quero mudar corações, fala o que eu estou te mandando. E começou a vir aquela unção, e aquilo me chapou de tal forma, que quando acabou a palavra eu estava baqueado. Ontem eu dei a aula baqueado. A unção estava tão pesada sobre mim, que eu estava dando a aula para vocês, eu estava chapado ontem, chapado. Meu corpo, a unção veio tão forte que ele ficou letárgico, lento. Glória a Deus, Paulo. Ele ficou lento, a unção veio muito forte. E a palavra, ela se direcionou e se moveu do jeito que Deus quis, para mostrar a consciência da igreja, para que a igreja tenha consciência de o quanto Ele ama a igreja e a maneira que Ele quer conduzir a igreja dele. Deus, o tempo de palavras longas acabou, cessou. Hoje é tempo de quebrantar, é tempo de adorar. O Senhor falou: eis que no fim dos dias restituirei o tabernáculo de Davi. Está lá em Atos 15:16. O tabernáculo que Deus quer reconstruir é o de Davi, não é o dos judeus, não é o de palavras cumpridas, de uma palavra sabática de um dia inteiro. É um tabernáculo onde não há palavra, onde há só adoração e oração, é só louvor o tempo inteiro. Deus, Ele está chamando, Ele está nos convidando a um tempo de adoração e intercessão, adoração e intercessão. Deus, quando Ele quer falar com o homem, Ele vai trazer uma palavra de 5 minutos, que vai quebrantar todo mundo, que vai transformar a vida de todo mundo. Ele não precisa falar muito. Deus não é de muito falar. Ele fala 2 palavrinhas e você já entende o que Ele falou. Quem está ligado, claro. E o Senhor, Ele tem falado isso para nós, que nesse tempo Ele quer trazer uma transformação, Ele quer transformar a igreja dele, não uma igreja de uma palavra eloquente, uma igreja que fala aos magistrados, uma igreja que fala corretamente, mas em uma igreja que adora a Ele acima de tudo, que ouve o que Ele quer dizer no momento em que Ele quer falar. Tá entendendo? E ele tem falado isso muito comigo nesses últimos dias, que a igreja precisa compreender o que ele está falando, porque ele está falando há muito tempo, e quanto mais ele fala, mais pessoas se convertem, mais pessoas se tornam teológicos. O teológico, a pregação teológica, ela é uma pregação de 3 temas, do qual tem entrada, meio e fim, tem introdução, tem tudo narradinho, bonitinho, bem esboçado, e que demora 1 hora, 1h30 de pregação. Deus não quer isso. Deus quer que você adore, mas adore não para aparecer para os homens, não para fazer para que a glória de homem enche a igreja. Adore até que a glória dele venha. Quando a glória dele vier, aí é a vez dele falar e a palavra flui. Tá entendendo? A adoração sincera, querido Jorge, a adoração sincera traz a nuvem de glória e chega ao coração dos filhos. E quando chega ao coração dos filhos, meu Deus, nós temos um grupo de louvor bem humilde. A Paula é do nosso louvor, mas como diz o Marcelo, é um monte de taquara rachada. Eu vou te comprometer, Marcelo, agora é um monte de taquara rachada, mas quando começa a cantar, a glória desce, o Senhor chega na casa. E as operações acontecem, há quebrantamento, há glória, há alegria, há espontaneidade na presença dele. E é isso que Deus quer para esses dias. Deus quer fazer esse tipo de transformação em nosso meio. E nós temos que compreender, queridos, entenda, não importa onde você parou, se a nuvem andou, segue ela. Não deixa ela passar, não. Segue a nuvem. Ah, pastor, mas já está assim a doutrina. Então esse fardo está pesado, dá para outra tribo carregar agora. Já que o fardo está pesado, dá para outra tribo. Muda de tribo para diminuir o peso. Está entendendo? A visão do passado acabou, é hora de reconstruir. Se for preciso, derruba, dói pra caramba. Reformar é muito pior do que construir um novo. Mas muda, deixa doer, entendeu? Mas muda. Torne a sua igreja um tempo de adoração, de comunhão,
muito mais do que um tempo de palavras vazias. Entendeu? Porque as igrejas de hoje, elas estão cheias de gente vazia. E até quando nós vamos aceitar igrejas cheias de gente vazia? Nós temos que encher as pessoas. E como é que enche? Fazendo verter azeite, fazendo sair azeite da rocha. É assim que enche a igreja. É isso aí, Romário. Deus está te preparando para você abandonar isso. Porque Ele quer falar através da sua boca. Ele quer te usar. Ele te chamou, Romário, como evangelista na terra. Ele não te chamou para ficar anotando o que você vai falar. Ele quer falar através da sua boca, mas você tem que permitir, Romário. Deixa Ele dar um passo por você, para você dar dois por Ele. Amém? Queridos, estamos encerrando a aula de hoje. Foi forte. Amanhã não haverá aula. Eu estou tirando o sábado para ficar com a família, para ir lá arrumar a igreja, algumas coisinhas. Amanhã estaremos mexendo no templo e vou chegar bem cansado. Mas segunda-feira, em nome de Jesus, eu quero até quarta, quinta-feira no máximo terminar esses estudos e entrar nos tronos, porque eu terei só mais uma semana para dar os tronos e entregar as aulas para o próximo pastor. Em nome de Jesus, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, a gente consegue mover dessa forma. Amém, Camila. Mas se vocês forem analisar a igreja, quanto mais palavra está tendo, mais morta ela está ficando. Quanto mais a palavra está se estendendo, mais morta ela está ficando. Quanto mais a palavra está se estendendo, mais rebeldia está havendo. Então nós temos que focar na adoração e deixar Deus falar o que Ele quer, somente o que Ele quer. Não aumenta. Deus tem 25 minutos para falar na sua boca, fala 25 minutos. Não procura mais coisa. Deus tem 15 minutos, fala 15 minutos. Não aumenta, porque quando aumentamos a carne entra e há um desviar quando a carne entra. Meu Deus, é terrível. Pastor Marcelo, mas Pastor Marcelo é bênção, viu, gente? É professor também, manja muito de Bíblia, come a Bíblia todo dia no almoço e na janta. É forte o homem aí, é forte. Mas nós já está em ti, filha, só precisa ativar ela. Já está em você, Camila, essa unção. E quem quer unção, quem quer dons, põe a mão assim, vamos agora receber os dons. Hoje eu quero impartir dons. A ordenança de hoje é impartir dons, receber reforço. Amém? Quem ainda não está reforçado, recebe reforço hoje. Repete comigo assim: Espírito Santo, ponha-me na sua aljava, torne-me flecha polida e apontada por ti para fazer aquilo que é do seu caráter, da sua vontade, e me dê uma mente renovada como a mente de Cristo. Eu entrego a ti agora a minha vida e os meus caminhos, em nome de Jesus. Se todos confessaram já isso, preparem para receber. Meu Deus, dos mesmos dons que o Senhor me emprestou, dos mesmos dons que o Senhor tem me usado, dos mesmos dons que o Senhor tem Senhor, operado através de nós, Pai. A palavra de sabedoria, de conhecimento, o dom da fé. Meu Deus, os dons de curar, a operação de milagres, meu Pai. Pai, a operação para controlar tempos, controlar, Senhor, gravidade. Meu Deus, para o toque revela. Meu Deus, das mesmas unções e autoridades que o Senhor tem trabalhado em nossa vida, desses mesmos eu imparto, Senhor, sobre os seus servos, sobre os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, recebam, mas não recebam do mesmo que eu tenho. Receba a porção dobrada, em nome de Jesus, desses mesmos dons, das mesmas autoridades. Em nome de Jesus, receba. Receba, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí. Todas as vezes que nós damos, negociando, eu estou chapado. Meu Deus, eu fiquei tonto agora, eu fiquei chapadão. Eita Deus, aleluias. Quando nós negociamos o que é do reino, volta para nós o dobro, o triplo, o quádruplo, à medida que vamos negociando. Então todas as vezes que eu imparto em vocês, e vocês usarem o que foi impartido, aumenta também na minha vida. Se você não usar, nós vamos ficar paralisados todos juntos. Eu quero, segunda-feira teremos a próxima aula. Eu queria pelo menos 2 ou 3 testemunhos de quem nunca orou por nada, por cura, arrebatamento, libertação. Quem nunca orou, eu quero que faça o teste esse fim de semana na sua igreja, ou na sua casa, ou com um parente, ou com um amigo, ou com os cachorros, com gato, com todo mundo. Mas eu quero testemunhos. Quem não entende o que fazer, assista às outras aulas. Pegue o complemento do que eu dei, ou do que o pastor Antônio Pedro deu. Entenda o que fazer e como fazer. E eu quero testemunhos. Segunda-feira eu quero pelo menos 2 ou 3 testemunhos aqui de pessoas que oraram nesse fim de semana e aconteceu das mesmas coisas que acontecem na nossa vida, dos mesmos sinais, das mesmas manifestações. Não vale para você não, viu, pastor Luan? Você vive mais no céu que na terra, você já foi arrebatado várias vezes que eu sei, então você fica fora dessa. É para os outros aí que ainda são como eu, pequenininho.
Tá bom? Amém, queridos? Vocês todos receberam. Não duvidem. Não duvidem. Pastor Francisco, o Senhor é bênção. Deus vai mudar toda a superfície, toda a dimensão da sua igreja. Querida, eu quero orar por você agora. Eu vou fazer essa última oração, Marilinha. Vamos orar online, ao vivo, Marilinha? Me chama aqui, ó. Entra online nós dois para eu orar por você. Entra online agora aí. Clica no coisinha verde. Entra online que eu vou orar por você. Esse caroço vai sumir agora. Se puder, glória a Deus, entra aí que eu vou orar por ti agora. Se não puder, só põe a mão na barriga. Põe a mão na barriga, Marilinha. Em nome do Senhor Jesus. Põe a sua mão na barriga agora, Marilinha. É melhor. Põe a mão na barriga. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Toca agora na Marilinha. Anestesia geral. Anestesia toda a barriga dela. Anestesia agora. Em nome do Senhor Jesus. Vai anestesiando. Dá mais uma, Senhor. Anestesia. Isso. Meu Deus. Esse caroço, se é mioma ou cisto, começa a crescer a barriga dela. Em nome do Senhor Jesus, como uma gravidez de 7 meses, vai aumentando agora. Isso. Vai aumentando, vai aumentando. E quando aumentar, Senhor, começa a pular como uma criança, como um feto. Agora, em nome de Jesus, pula. É uma ordem. E eu peço do lado dela agora um anjo de Miguel, já com as correntes de fogo. Amarra esse demônio que foi colocado no útero dela, no aparelho procriativo, no aparelho de procriação, no aparelho de vida. Isso. Amarra agora esse espírito. Leva para o abismo em nome de Jesus. Anjos do Senhor, passa o bisturi de fogo. Opera agora e arranca todo sintoma, toda enfermidade que há no útero dela. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, opera ela agora. E deixa ela curada. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E quando estiver curada, Senhor, tira a anestesia e traz de volta ao normal. Em nome de Jesus. Amém? Marilinha, se puder dizer algo aqui, se sentiu algo nesse momento, dá aqui para nós aqui um parecer espiritual, um parecer da sua pessoa. Se sentiu algo nesse momento, se foi tocada, se aconteceu o que eu falei, basta dizer um amém aqui. Aleluias! Mas diga rápido que nós estamos encerrando já. Queridos, eu quero orar pela sua vida agora, para Deus abençoar o seu fim de semana e vamos encerrar, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pôr, Senhor, cada um dos seus filhos diante de Ti, para que o Senhor envie um anjo para cada um deles, para guardá-los, Pai, para que eles sejam abençoados e tenham um fim de semana de paz, um fim de semana de bênção. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, proteja cada um deles de ataque maligno, de levante das trevas, proteja cada um deles, meu Deus, de espíritos de retaliação, em nome do Senhor Jesus, para que as bênçãos do Senhor se multipliquem na vida de cada um deles. Eu peço, Pai, confia neles o shekel do seu reino, confia neles os tesouros escondidos, os tesouros guardados, para que eles possam ser usados por Ti, e dê, Senhor, um fim de semana de bênção a cada um deles, para que eles possam prosperar, Senhor, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus, e todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Isso, se foi tocada, querida, se foi tocada, diga fui. Marilinha Brito, se foi tocada, diga fui sim, pastor, só isso. Glória a Deus. E estamos encerrando, queridos. E segunda-feira eu aguardo um testemunho, amém? Glória a Deus, eu aguardo um testemunho. Amém, Deus é bom. A paz do Senhor Jesus, até segunda-feira, em nome de Jesus.